E aí, galera dos 8º anos do QUEC São João, semana 24, e depois de uma semana de reestruturação pedagógica, né, desse intervalo, voltamos para essa reta final, que se Deus quiser, nós vamos dar conta e talvez, né, da forma que nós estamos seguindo virtualmente, talvez a volta presencial realmente vai ficar para o ano que vem, né? Dificilmente esse ano deve voltar presencial. Então, vamos tocando o barco do jeito que nós fizemos até agora, já está terminando mesmo, né? Muito bem, o tema dessa semana fiz uma colinha aqui, porque o nome é grande, essa semana do tema, arte, os grandes nomes da pintura brasileira. Muito bem. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, quando se trata de artes, nós temos que ter muito cuidado, porque a arte, ela pode ser manifestada das mais diversas formas. Ela pode ser na área musical, ela pode ser na área da pintura, na área da escultura, na área dos textos, da literatura, ela pode ser manifestada através até mesmo da arquitetura, das roupas, então, da dança, são as mais variadas formas de manifestação artística, certo? O Brasil sempre se destacou pela sua grande diversidade, pela sua grande riqueza artística. Nós tivemos grandes pintores, grandes cantores, grandes dançarinos, grandes escritores. Em todas as áreas artísticas, o Brasil merece destaque, o Brasil merece a atenção, porque nós recebemos uma forte influência de diversas culturas, europeia, africana, indígena, oriental. Então tudo isso se misturou e nós temos aí uma cultura riquíssima em todos os aspectos. Isso tem que ser valorizado. Uma outra coisa importante que nós temos que ter em mente quando se trata de arte é que não existe a arte minha é melhor do que a arte do outro, a arte do meu país é melhor do que a arte do país vizinho. Não tem nada disso. Não existe arte melhor e nem pior, apenas manifestações artísticas diferentes. Agora, dentro de uma manifestação artística, dentro de uma sociedade, dentro de um país, você pode ter manifestações artísticas extremamente sofisticadas, elaboradas, e pode ter manifestações artísticas mais simples, de uma forma mais fácil de entender, de se entendê-la. Então, isso também não quer dizer que essa forma mais sofisticada é melhor do que a outra que é mais simples. Não, elas são diferentes. Uma trabalha mais o meu intelectual, exige que eu preste mais atenção, que eu procure pensar, refletir mais. A outra já praticamente não exige tanto de mim uma reflexão mais profunda. Tá ok? Então, tudo isso é importante que se saiba quando se fala de arte. E nas questões de história dessa semana, nós temos um texto que fala da arte como fonte de história, ou seja, como uma fonte de pesquisa histórica. A arte é, sim, através da arte nós podemos detectar uma série de informações a respeito de uma determinada pessoa, de uma determinada sociedade. Através da arte nós podemos registrar um determinado fato histórico que aconteceu numa época onde não havia, por exemplo, fotografias, apenas relatos, então eu transformo isso em imagem. Inclusive, na atividade do 8º ano, nós temos aqui uma pintura que representa a independência do Brasil, né, o dia 7 de setembro, pintada pelo Pedro Américo, que foi um dos grandes nomes da pintura brasileira no século XIX. Então, a gente personificou essa independência do Brasil, essa cena do Dom Pedro às margens do Riacho Piranga, a esse quadro. Até então não havia nenhuma imagem que representava aquela cena, apenas textos falando sobre. E aí, quando você está lendo, a sua cabeça imagina a cena. O Pedro Américo, então, ele vai ser contratado pelo Dom Pedro II para poder transformar em imagem aquilo que só se sabia através de textos. Então ele cria o Grito do Ipiranga, um quadro
que foi por muitas vezes contestado, criticado, porque ele trouxe verdades e inverdades no quadro. A verdade é que ele faz uma crítica social nesse quadro, quando do lado esquerdo inferior, ele, né, no cantinho esquerdo do quadro, aparece um boiadeiro, um caboclo, um típico cidadão mestiço da sociedade brasileira, observando toda a cena do Grito do Ipiranga. E mais ao centro, traz lá o Dom Pedro I, a sua comitiva, a sua guarda pessoal, a guarda real, a guarda imperial, toda fardada, em traje de gala, com cavalos alazões, e nós sabemos que a cena em si não foi com esse glamour todo. A cena da independência, ela foi uma coisa tão simples, tão bobinha, né? Dom Pedro estava ele, mais 3 ou 4 na comitiva, em trajes de viagem, que eram os mais simples que vocês possam imaginar, e todo esse glamour não existiu, né? Então, ao mesmo tempo que ele transforma a cena da independência numa coisa assim ultra sofisticada, mas ele não deixou de dar uma cutucada quando ele fala, olha, o caboclinho ali puxando o carro de boi do lado esquerdo representa o povo brasileiro, o povo que não participou da independência, porque quem ficou em cima do Dom Pedro I para definitivamente separar o Brasil de Portugal foram as camadas mais ricas do país, que se viam ameaçadas de serem recolonizadas por Portugal e perderem contatos comerciais com os ingleses que tantos lucros estavam rendendo para essa elite. Portanto, ao mesmo tempo que ele cria um quadro que vai elitizar, vai mostrar, né, a história do jeito que os ricos gostam que ela seja mostrada, ao mesmo tempo ele vai deixar ali aquela criticazinha mostrando, olha, o povão mesmo não participou. Então, todas as perguntas estão diretamente ligadas ao texto e ao quadro. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: o que é fonte histórica? Então, fonte histórica, né, meus amigos, é qualquer material que me dê algum tipo de informação que possa me ajudar a levantar um conhecimento de uma determinada época ou de um determinado personagem que viveu, que eu esteja pesquisando. Então, pode ser uma pintura, pode ser um texto, pode ser um desenho, pode ser uma peça de roupa, pode ser uma música, pode ser uma receita, pode ser um pedaço, um fóssil, né, restos mortais, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer pedaço de utensílio. Qualquer coisa é fonte histórica. E a arte é uma das fontes históricas mais ricas que nós temos. Por quê? A arte, ela representa um momento histórico, ela representa um momento daquela comunidade, daquele país, do mundo daquele momento. O artista ele não cria do nada, ele não busca inspiração no nada, ele busca inspiração geralmente na realidade em que ele está inserido ou na realidade, na sociedade que ele está observando, que está ao redor dele. É isso que motiva, que faz o artista criar as suas obras. E por isso a arte se transforma numa das mais importantes fontes históricas, porque é observando a pintura, é lendo o texto, observando a escultura, ouvindo a música, eu sei detectar, eu procuro através dela detectar o que se passava no mundo naquela época, o que se passava naquela comunidade, naquele país, naquela região aonde o artista criou, certo? Então, baseado nessa explicação, já dá para responder a questão 1. Né? Olhem bem as alternativas B e C, vai ser uma das duas. A questão 2. Em que ano o Brasil se tornou independente de Portugal? Bem, em 2022, presta atenção, ó, em 2022 irão se comemorar
os 200 anos da independência do Brasil. Então, se em 2022 completar-se-ão 200 anos da nossa independência, então você conta 200 anos a menos, você vai chegar na resposta fácil, fácil, fácil. E a terceira questão é: observe a pintura com bastante atenção e marque a alternativa correta. Então, as alternativas que estão ali estão relacionadas justamente àquele personagem da pintura do Pedro Américo, o caboclo mestiço que está lá no cantinho esquerdo, com o seu carrinho de boi, observando toda aquela cena, todo aquele glamour, todo aquele luxo acontecendo de longe, sem fazer parte dela. Então, é isso que o Pedro Américo quis passar para nós, que o povo ficou isolado, que o povo não teve a sua participação ativa. Não foi perguntado ao povo brasileiro, às camadas mais populares, se eles desejavam ou não a independência de Portugal. Era um interesse das camadas mais ricas e eles fizeram o fato acontecer. Então, como eu já expliquei logo no começo do vídeo, é isso que o caboclinho, o boiadeiro, representa ali na pintura do Pedro Américo. Tá joia? Esse isolamento, né? Essa exclusão das camadas mais populares do processo político, das decisões políticas do país naquela época. E de certa forma até hoje, né, gente? Porque o fato de eu ir lá numa urna e votar não significa que eu esteja ativamente participando da política. Porque eu vou lá, voto em um candidato que às vezes não corresponde às minhas expectativas e depois eu vou tocar minha vida e se ele fizer um monte de bananada, eu vou passar o resto do tempo do mandato dele reclamando e se bobear ainda voto nele de novo, até porque pode ter outras alternativas muito piores e eu acabo ruim por ruim ficando com o mesmo. Então nós temos todo esse contexto, né, que merece uma reflexão mais profunda. Beleza? Gente, muito fácil as questões, a atividade dessa semana. Né? E aproveitem para refletirem, né? Para pensarem que é importante a gente conhecer a arte de todos os povos, de todas as épocas. Eu não preciso gostar, eu não preciso achar bonito, mas eu preciso conhecer, porque conhecendo eu posso de fato dar uma opinião. É muito fácil falar gostar ou não gostei, mas se eu não conheço, que gostar é esse, que não gostar é esse, se eu não procurei conhecer melhor. Então a gente tem que conhecer, se aprofundar, entender por que era daquela forma, por que não era, por que não é, não foi feito mais, por que de hoje a pintura, a música é assim e há 50, 30, 40 anos atrás era diferente. Então, tudo isso a gente tem que analisar para a gente dizer com segurança. Eu não gosto muito desse tipo de música, eu não gosto desse tipo de arte, enfim. Então, é um tema que nos leva, né, a uma reflexão maior, mais além. E uma reflexão importante. Tá bom? Um abraço para vocês e até a semana 25, né? A semana de prata. Um abraço, gente. Tchau, tchau.